Olá pessoal, boa noite. Deixa eu só confirmar aqui a conexão fraca está aparecendo aqui, estamos ao vivo aqui da Câmara de Vereadores de Joaçaba. Bom, acho que vai ser possível. Estamos aqui fazendo um vídeo de resumo da sessão, hoje uma sessão que finaliza este bloco, começou segunda-feira, terça e hoje quarta-feira, e hoje foi o dia de votações, então vários projetos de lei foram votados aqui. Gostaria então de destacar aqui todos os projetos que eu apresentei no vídeo de resumo de segunda-feira, vocês podem olhar aí o dia 8 de maio de 2017, todos foram aprovados, sem exceção. O que aconteceu apenas é que um projeto relacionado à Previdência, ao Fundo de Previdência do município, o IMPRES, ele não foi votado. Ele foi retirado de pauta, vai ser votado no próximo bloco de sessões daqui a 15 dias, tá certo? E então todos os outros projetos foram aprovados, então eu gostaria de dar o destaque justamente para esse projeto do IMPRES. O que é esse projeto? Se vocês procurarem pelo site do IMPRES, na internet, IMPRES Joaçaba, o Fundo de Previdência do município de Joaçaba, vocês vão encontrar todo o detalhamento ali na página do IMPRES, tá? Com todos os relatórios. O site é www.impres.sc.gov.br, tá? IMPRES é IMPRES. Todos os decretos que foram feitos, e a última vez que foi feito um decreto como esse que nós estamos para aprovar aí no próximo, ou para ir para votação no próximo bloco de sessões do dia daqui a 15 dias, o último desses foi feito em 2015, então foi a Lei Complementar 315/2015, que fez o quê? Ela aprovou um cronograma de desembolso do município para o município colocar dinheiro, aporte de recursos dentro do Fundo de Previdência. Então, basicamente, o que é o Fundo de Previdência do município? É o que paga os salários dos aposentados e pensionistas, tanto da prefeitura, funcionários e servidores da prefeitura. Não entra vereador, prefeito, vereador não se aposenta, prefeito não se aposenta, nenhum agente público se aposenta. Mas os servidores que são funcionários, de carreira, enfim, que passaram em concurso, eles se aposentam. Então, da prefeitura, do SIMAI e da Câmara de Vereadores, tá certo? Esses funcionários, eles contribuem com 11% do salário para o IMPRES. E o município, além disso, contribui com mais 22% do salário para o IMPRES. Só que esse dinheiro não é suficiente para pagar as aposentadorias. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um dado aqui que mostra que a Câmara de Vereadores tem 4 pessoas aposentadas, tá? 2 que eram efetivamente funcionários e outros 2 que são pensões pagas a esposas de ex-funcionários. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, essa diferença foi de cerca de 20 mil por mês. 8 servidores da Câmara de Vereadores que contribuem com esses 11% do salário, mais os 22 da Prefeitura, representaram cerca de 10 mil reais por mês. Só que o gasto com esses 4 salários, com essas pensões, enfim, é de cerca de 30 mil reais por mês. Então isso dá um déficit de 20 mil por mês, que é perto de 240 mil reais por ano. Então o déficit é um pouco mais que isso, inclusive. O déficit projetado para 2018 é de 24 mil por mês, que dá 312 mil reais no ano. Então, além das contribuições, ainda tem esse dinheiro que tem que vir de algum lugar. Então, esse que é o problema da Previdência, tá? Então, o que acontece? Primeiro ponto, tem essa dívida. O passivo, isso chama passivo atuarial, que é isso que vai acontecer agora todos os anos, e além disso, até essas pessoas têm um cálculo de uma expectativa de vida que essas pessoas que estão recebendo os recursos vão ter. E aí, esse cálculo todo, com a expectativa de vida, com o que vai receber e tal, com as atualizações todas, chama cálculo atuarial. E esse cálculo atuarial, então, para a Câmara de Vereadores só, é de cerca de 2,5 milhões de reais. Mas quando junta a CIMAI e o município, que tem muito mais servidores, obviamente, hoje no total, juntando os 3 órgãos, são cerca de 660 pessoas ativas, funcionários ativos, contribuindo, e cerca de 160 que estão recebendo benefícios já. Então, quando junta os 3, o cálculo atuarial, em 2015, nessa lei que está aí no site do IMPRES, que você pode consultar, foi de 57 milhões de reais. Isso vem assim, 2011 era cerca de 30 e poucos milhões, 2012 vai aumentando todos os anos. E por que aumenta? Ou por aumento de salários e inclusão de vantagens nos salários das pessoas. Por exemplo, de 2015 para 2017 teve um aumento muito grande, porque teve um aumento do salário dos professores, tá? E teve também a questão, por exemplo, de aumento de expectativa de vida, que se chama tábua atuarial, que foi aumentando. Quanto mais as pessoas viverem, mais dinheiro vai ser necessário. Então, em 2015, esse déficit era de 57.825.000 reais. E em 2015 foi aprovado, então, pela Câmara de Vereadores, inclusive veio do município, veio do prefeito, do Poder Executivo, foi aprovado pela Câmara, um desembolso que começava lá em 2015 ainda, né? Isso foi sendo todos os meses
desde sempre está sendo pago um valor. Só que esse valor nunca foi suficiente para começar a diminuir a dívida. A dívida sempre aumentou. Então é por isso que em 2015 tinha lá 57 milhões de reais e agora em 2017 a dívida, esse projeto que veio para a Câmara, já é de 79 milhões de reais. Então, além de aumentar o salário de professores, por exemplo, que é um ponto, e não estou dizendo que os professores são os culpados, não, eles têm que ganhar ainda mais. Tem professores que ganham bem no município, os que entraram agora já não ganham tão bem, mas o fato é que temos que pagar bem os professores. Mas o ponto é, os recursos têm que vir de algum lugar. Então, de 57 milhões de reais em 2015 já está em 79, certo? Por que também? Porque o município não estava pagando um valor significativo, eram 100 e poucos mil reais por mês que estavam sendo pagos, isso tem tudo lá na lei especificada no site lá do Impresso, vocês podem consultar, e devido a isso o que acontecia? Não tinha-se uma perspectiva de redução da dívida, pelo contrário, a dívida só aumentava, tá? Então está tudo lá no anexo. Veja, eu estou abrindo aqui agora para passar para vocês aí, para quem tiver interesse. Então, você tinha lá um desembolso, por exemplo, que começou lá, depois que ele foi aprovado em janeiro de 2015, 140 mil por mês, certo? Só que com isso a dívida ia aumentando. A dívida que era lá de 57 milhões e 800 mil em janeiro de 2015, foi para 58 milhões e 800 mil em fevereiro, 59.615 em março, quer dizer, o saldo devedor ia aumentando, ok? Devido a uma série de ajustes que foram feitos e correções que foram caindo aí, tá? Depois, esse saldo, ele continua aumentando, pelo que foi aprovado em 2015, continua, 60 milhões ali no final de 2015, 64 milhões no final de 2015, depois, no final de 2017, no final de 2016, 66 milhões, no final de 2017 já 68 milhões e foi indo para terminar ali lá em 70 milhões, 71, 72 milhões, estou rolando para baixo aqui, isso tudo está no site lá que eu falei, qualquer um pode consultar. Em março de 2026, bateu 70 milhões em agosto de 2024, 70 milhões e iria começar a descer. Só que isso foi o cálculo em 2015, agora como foram incorporadas outras vantagens e tudo mais, acabou aumentando, esse passivo já está em 79 milhões agora. Então, o que é preciso fazer? Começar a pagar isso aí. Então, em vez de pagar 140 mil por mês, o município vai ter que pagar mais. Então, nesse projeto de lei que veio, já se propõe a pagar mais. Mas é um fato que a população precisa saber. Existe esse passivo, outros municípios têm também, mas isso é muito pouco falado. Por quê? Porque é muito melhor empurrar com a barriga, né? Se você, isso todos os governos têm feito. Isso nós podemos afirmar com toda certeza. Todos os governos têm feito desde sempre. As informações que me passaram hoje, eu preciso confirmar, é que isso começou lá desde quando foi criado o próprio fundo, enfim, desde lá do governo do Normélio Zílio. Eu nem sei que ano que ele foi prefeito, porque eu era criança nessa época, tá certo? Mas assim, isso sempre foi feito, sempre foi pago um valor menor do que deveria. Então, por isso que a dívida só aumenta. Então, assim, o próprio Tribunal de Contas, né, pelas informações que eu consultei, sempre emitiu parecer sobre isso. Agora, se o Poder Executivo, se o prefeito vem dizer assim, não, eu vou pagar menos, a dívida vai crescer, mas eu vou pagar pouquinho agora, e a Câmara de Vereadores, que representa a população, aprova, tudo bem. Isso o Tribunal de Contas não pode dizer que está errado, não pode processar prefeito nem nada, né? Por quê? Porque foi aprovado que a população entende que a dívida tem que aumentar mesmo, e é isso mesmo, só que se aumentar indefinidamente, uma hora quebra. Então, gente, essa é a discussão que nós temos que ter para a Previdência, não só aqui do município, que é muito séria também, porque nós que precisamos resolver isso, mas a mesma discussão que tem na esfera federal, que está tendo agora a discussão da Previdência na esfera federal. É claro que assim, a reforma da Previdência, eu já nem sou mais a favor da reforma da Previdência do jeito que está na esfera federal. Por quê? Porque já saiu, todo mundo saiu da reforma da Previdência, só sobrou o pobrezinho, o coitadinho lá, mas já saiu, Bolsa Militar já nem tinha entrado, né? Desde o início militar, saiu professor, eu sou professor, acho que o professor não tem que ficar de fora, saiu professor, saiu policial lá do Congresso, lá da polícia, lá do Legislativo, saiu policial civil, saiu todo mundo, entendeu? Saiu agricultor, então assim, claro que temos que discutir caso a caso, mas é importante que alguma coisa tem que ser feita. Agora, temos que começar pelos políticos, pelos grandões, temos que começar pelos aqueles que ganham acima do teto, que acumulam 3, 4 aposentadorias, senão é claro que é imoral a gente querer tirar, né, os direitos aí, ou diminuir os direitos das pessoas que ganham menos, sendo que os que ganham mais vão continuar com eles. Então, essa discussão tem que acontecer, mas o que não dá para negar é que não vai ter dinheiro para todo mundo. Tá? Aqueles que dizem nenhum direito a menos e isso é um absurdo e a Previdência não é deficitária, isso tem que se informar melhor, tá? Ou porque é má fé,
ou porque está fazendo de propósito, sabe que está errado, mas está falando de propósito isso, ou realmente está mal informado, porque não vai ter dinheiro para todo mundo, tá certo? É só você olhar nos outros países com que idade que as pessoas se aposentam, e não adianta, tem que se aposentar. Então, o que eu recomendo é o seguinte, para quem é jovem, estude bastante para trabalhar numa coisa que você goste, porque você vai ter que trabalhar muito na vida, tá certo? Isso é o que eu recomendo, é algo que eu procuro, sempre procurei fazer, né? E para quem está perto de se aposentar, ótimo, tem a regra de transição, está tranquilo. Agora, o que tem que pensar é isso, principalmente quem está no meio do caminho, se essa reforma não vem, será que você vai ter dinheiro para se aposentar? Olha o que está acontecendo em estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, olha o que está acontecendo com os Correios, por exemplo, que é um fundo privado ali dos funcionários dos Correios, né, que estão tendo que contribuir muito mais do que deveriam, porque o fundo quebrou, foi mal administrado. Então a Previdência é uma coisa séria, poucas pessoas dão importância porque é uma coisa que só vai refletir lá no futuro, então isso é normal, a própria cultura brasileira é assim, o brasileiro, né, eu que dou palestra sobre finanças pessoais, né, a gente tem uma série de informações de que o brasileiro planeja muito pouco a sua vida pessoal. Muitos planejam a vida no trabalho, porque é necessário, tem meta para cumprir, tem que planejar, mas a vida pessoal não planeja, então poupam pouco dinheiro, né? Poucos brasileiros poupam, se preocupam em guardar uma parte do salário para poupar para o futuro. Então assim, tudo isso está conectado e a gente tem que discutir. E agora a discussão vai partir aqui para o município. Então assim, esse projeto temos essa dívida de 79 milhões de reais para honrar. O que nós precisamos fazer é articular com o executivo, eu tenho feito isso, o executivo já se comprometeu a fazer uma reforma administrativa, inclusive, né, para poder começar a sanar e estancar essa sangria toda aí, tá certo? Porque senão uma hora a coisa vai quebrar. E aí a gente começa jogando todo esse dinheiro para a Previdência e fazer com que o município não tenha capacidade de investimento para arrumar uma rua, para consertar isso, para fazer aquilo, né? E termina no fato de que quebra e aí nem quem se aposentou com todos os direitos, né? Aqueles que não querem nenhum direito ao menos, vão se aposentar com todos os direitos, mas não vão receber nada porque vai quebrar, como está acontecendo aí, como já aconteceu em outros países do mundo, como está acontecendo em alguns estados do Brasil. Então assim, temos que ter essa discussão. Entre no site do Impressa, se informem, olhem os valores, isso é fundamental, ok? E eu estou à disposição, claro, para tirar dúvidas, para debater sempre, nós precisamos debater muito isso, porque claro que é uma situação onde eventualmente alguém vai ter que trabalhar mais para se aposentar, eventualmente a gente vai ter que analisar se o que está sendo dado para os servidores é justo com relação ao que, por exemplo, a maioria da população do setor privado, que trabalha no setor privado, ganha. Então tudo isso tem que ser discutido, tá certo? E eu convido vocês para fazer esse debate. Valeu? Estou à disposição, encerro aqui a transmissão desse vídeo do resumo da sessão e continuo, como sempre, à disposição nas redes sociais aí para tirar qualquer dúvida. Um forte abraço e tchau!